Muito boa tarde, queridos ouvintes, internautas da Cultural FM. Estamos aqui abrindo mais um encontro com escritor. Esse programa é levado a efeito todos os meses, junto também com o portal cronoletespoa250.com.br, que é um projeto conjunto que a Cultural tem com a Delicela, aqui em Porto Alegre. E hoje ele, por várias razões, não está aqui conosco, mas está sempre junto em todo o nosso repertório já de quantos programas já fizemos. Queria dizer que está fazendo essa gravação, nosso amigo Celito, que tradicionalmente ligado ao portal Litoral Norte e que sempre traz também aqui a sua contribuição a esse projeto. Já várias entrevistas temos feito. Bom, hoje, dia 9 de agosto de 2024, um dia, aliás, muito frio aqui em Porto Alegre, onde estamos fazendo essa gravação. E estou recebendo hoje aqui o poeta, escritor já muito conhecido de todos vocês, consagrado poeta rio-grandense, membro da Academia Rio-Grandense de Letras e uma obra vasta já publicada no campo da poesia, destacando-se, inclusive, o último ensaio sobre ele, que é o poeta Montes, o poeta filósofo. Bom, aqui estamos, portanto, com o nosso querido Joaquim Montes. Boa tarde, Joaquim. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes, telespectadores, amigos. É uma alegria poder estar aqui justo com a nossa gente da Cultural FM de Torres, que é uma entidade que eu admiro muito, o serviço feito. E contigo, Paulo Tim, que és uma figura do meu coração e uma pessoa que presta um serviço que eu considero indispensável no atual momento, principalmente as tuas pesquisas com relação ao processo republicano no Brasil, desde o período da República, passando por Vargas, chegado à legalidade, ao tempo do Brizola, e ao último incidente democrático em 1964. Estou aqui como poeta, como amigo, enfim, como um homem condenado pela emoção a ter amigos e gostar de poesia, porque o que eu mais faço, o que mais me caracteriza é o sentimento. Eu sinto estas coisas que dizem respeito à minha condição de vivente condenado a pensar. Muito bom. Bom, a tua história como poeta é uma história que vem de longe, né? E ainda com grandes contribuições no campo da poesia. Eu te pergunto, Monte, como é que nasceu o Monte Poeta? O Monks Poeta nasce muito cedo, porque em Pelotas eu sou filho de um oficial da Brigada Militar que faleceu no posto de capitão, mas ele não fez academia. Ele é um oficial de fileira, ele foi convocado para o serviço ativo, era tenente, passou ao posto de capitão, porque permaneceu 5 anos convocado para o serviço ativo, e o que ele mais gostava de fazer na época 55, 53 e 55, quando meu pai fez o curso do artigo 91 e o artigo 99, o ginásio e o científico, que eram os supletivos da época, e meu pai escreveu um soneto, ele gostava de fazer sonetos, e um dos sonetos que ele fez foi
saudação a João Afonso, que era o patroninho, o nome do patrono da minha escola lá em Pelotas, na Pracinha dos Macacos, que hoje se chama Praça Dom Antônio Zatera. E eu disse esse poema publicamente pelas mãos da professora Sidoca de Arte e pela professora Gladys Brauner, que foi a pessoa que me alfabetizou. Isso aos 6 anos de idade. Maravilha, amor. Bom, começa aos 6 anos. Depois você teve uma vivência, já aqui em Porto Alegre, você já oficial da brigada, né? E você teve uma vivência muito grande com os grandes poetas da terra nesse período dos anos 70, 80. Você poderia fazer uma avaliação dessa tua vivência? Quem que você conheceu? Quais os poetas que te marcaram? Quais as influências, em última análise, que esse período trouxe para a tua poesia? Eu, já que falei nesse período muito iniciante, dos 6 anos, eu chego aos 11 anos, quando a professora da época, e aí já era Maria Pereira Lima, da família tradicional dos Pereira Lima, e era a minha professora de francês, que depois, quando da Faculdade de Direito, foi minha professora de introdução à ciência do direito, que era uma mulher extremamente culta e que, como professora de francês, o primeiro poema que eu declamei foi Le Travail, em francês. Jamais vou esquecer, travailler donc sans faiblesse, mais travailler c'est mourir. Ali eu via que havia um mundo novo, alguma coisa diferenciada do lugar comum da vida. E é neste processo que eu copio um soneto em que a mãe era a figura e o poeta, eu acho que tu sabes esta quadra, nem parece mulher, parece santa, que é do nordestino. Eu acho que tu conhece essa trova, não conhece? Nordestino, mais chegado a trova. Não é o Assange Pereira. Não, eu achei que tu que tinhas me falado. Mas, então, eu peguei esse soneto e peguei essa prova, isso me causou espécie. Bom, aí, com 17 anos, venho para a Academia de Polícia Militar e tenho a alegria de ser colega de turma do Quintiliano Jaú. Quem era o Quintiliano Jaú? Era o pseudônimo do então cadete José Hilário Ajala Retamoso, o Hilário Retamoso, com esse pseudônimo Quintiliano Jaú, era meu colega de turma. E tivemos a professora Maria Luísa Perseu, que trabalhou conosco, para se ter uma ideia como era importante isso nessa época, trabalhou conosco um mês em cima do sermão da 60ª do padre Antônio Vieira. E eu encantar com esse processo, passei a ler e passei a escrever alguma coisa e ao ponto de, nas provas, a parte de gramática eu fazia para o Retamoso fazia a parte mais literária. E por isso nós fomos aprendendo juntos. Ele, com uma experiência, era um homem já com um pouco mais de idade do que eu, falecido em 61, morreu muito cedo, era diabetes, era gordinho, e foi uma grande perda. É o grande poeta brigadiano, patrono hoje da Academia Brigadiana de Letras, José Hilário Ajala Retamoso, que venceu a Califórnia da Canção Nativa. Ele passou a ser hors concurso.
Ele não concorria mais, não podia concorrer, porque ele venceu 3 Califórnias seguidas. E como se não bastasse isso, a sua mulher, Gláucia Retamoso, também foi premiada na Califórnia da Canção Nativa, naquele início de 1971. Nós saímos oficiais juntos em 67. 5 anos, 4 anos depois, o Colmar Duarte e o Schneider criaram no grupo originário e premiaram com a Calhanda na Califórnia da Canção Nativa, que deu um novo rumo à poesia gauchesca. O Retamoso se inclinava, devido às suas origens lá de São Borja, e depois como comandante uruguaiana, sempre voltado a isso, muito amigo do Glauco Saraiva. Ele cultuava muito o campesinato e o encantava a poesia gauchesca. Certo? Sempre você fala na importância do Retamoso, mas outros poetas também conviveram contigo logo a seguir, e você sempre cita alguns deles, como Pascoal Carlos Magno e E foi alguns outros. realmente logo a seguir. A coisa parece que, por incrível que pareça, nós não montamos nada, e é exatamente aquilo é 1900. Isso que eu estava falando é 1964, 65. Em 65 eu conheço o Sérgio Finkelstein, que era amigo do Tarso Genro, lá em Santa Maria, e que em 1965 fizeram a antologia da poesia santamariense. O Sérgio publica um livro, Clarice, enfim, e logo adiante o Tarso Genro publica, eu não vou me lembrar, mas o livro de poesia do Tarso Genro, ele nasce para a poesia. Depois abandonou a poesia, não se dedicou mais. Exatamente. Eu conheço esse livro. Então, nesse período, o embaixador caçado, Pascoal Carlos Magno, porque eu entrei na academia em 64 e estava a Revolução se instalando ali naquele período, né? Que rasgada a Carta Constitucional, veio o período em que os militares passaram a administrar o país. Foi muito difícil, porque eu provinha de um lar trabalhista. Meu pai era aficionado de Getúlio Vargas, ele conseguia entender, ele era um republicano convicto, não é? Então, todas essas coisas se juntaram, né? O próprio Retamoso era um trabalhista, ele era um trabalhista, ele esteve fora do curso de formação de oficiais durante 2 anos e depois voltou para poder sair oficial. Nesse ínter, então, eu conheço, parece que eu estou vendo, estava numa vitrine do TAFT, vendo umas roupas novas ali, chega esse senhor, esse jovem, um professor, era Sérgio Finkelstein, que tinha publicado, acho que o livro chamava Clarice. E aí, ele, médico recentemente formado por Santa Maria, eu ia seguido para lá, para Charqueadas, e ele tratou de me apresentar Clarice Lispector, Pablo Neruda, falava-me em Pascoal Carlos Magno, poemas do Irremediável, Cantigas do Cavaleiro. Pascoal Carlos Magno era o patrono, morreu o patrono do teatro brasileiro, andava no Rio São Francisco, da nascente à sua foz, ou da foz para a nascente,
levando poesia e teatro para as populações ribeirinhas. Era uma criatura fantástica. Tive a oportunidade em 1900 e aí, 1965, foi no ano que conheci o Sérgio. Eu tinha começado em 64, primeiro ano da academia. Em 66, fui, estou no Rio de Janeiro e encontro o Sérgio no Rio de Janeiro, ali na Barata Ribeiro. O que você está fazendo aqui? Pois é, e o que você está fazendo aqui? Eu tinha saído com 96 cruzeiros da época, que representava 2 ou 3 salários que eu recebi quando se entra na vida militar, na academia. A gente passa um tempo sem receber e depois recebe uma bolada. Eu peguei aquele dinheiro e, no final do ano, fui para o Rio de Janeiro. Foi quando ele me levou pela primeira vez no antigo Teatro Duze, ali na Hermenegildo de Barros 161, no antigo Teatro Duze, a casa do Pascoal Carlos Magno, onde eu vi pela primeira vez nessa casa. E quem cuidava da casa era a Orlando, irmã do Pascoal Carlos Magno. Vi um Cristo da Ilha do Bananá em palha, fantástico, ao lado da cabeça do Pascoal, feita em bronze. Tudo lá era de extraordinário bom gosto. Em 73, volta Pascoal Carlos Magno na minha vida. Estava nascendo minha filha Larissa. Eu estava no terceiro ano de Direito. E o Pascoal, que já era, a essas alturas, um senhor de 70 e poucos anos, não me lembro bem, escreveu assim na parede: hoje estou de aniversário, vivo! Toda a parede escrita a carvão. Imagina só, essa era a alma do Pascoal Carlos Magno. E o Pascoal veio para. Estava lançando Não Me Acuso Nem Me Perdoo, em homenagem a Zola, do seu livro Jacuzzi, Eu Acuso. E eu tive a oportunidade, com 18 anos, de fazer a leitura dos originais ali no Plazinha. Ele estava instalado ali, e eu, cadete, final de semana, vinha da academia e passava lendo. Então, aí eu comecei a conhecer Apollinaire, Rimbaud, Toulouse-Lautrec, os moços de Paris, Monsieur Toulouse, Degas, Manet, Monet, e falarmos um pouco de arte que era fora do meu. E por aí que as coisas começaram. Aí tive a alegria de já a Maria Luísa Pereira Lima sempre me preocupando. E aí, Joaquinzinho, qual é a novidade? Aí Era professora. era professora, isso, lá, quando eu ia a Pelotas, e daqui a pouco o jornal já estava me pedindo um texto. Daqui a pouco o Carlos Roberto Mota, que era o cronista social de Pelotas à época, publica. Eu, com 18 anos, assim, há um aspirante a oficial em Pelotas muito bonito. Atenção, garotas pelotenses. E me jogou no meio da mulherada. Foi uma coisa muito interessante. No mesmo período, nós estávamos criando 4 ases e um coringa, que era muito comum nos clubes entre as turmas, para a gente jogar futebol, para a gente fazer as chamadas reuniões dançantes e nos saraus dizer versos. Essa foi a minha infância, a minha adolescência. Maravilha, muito bom. Depois, mais tarde, teve o período da pulperia, aqui em Porto Alegre, né? O que foi essa pulperia? O que significou para ti aquele período da pulperia? Foi muito interessante, porque aí eu saí aspirante, e em 69 eu fui para Canguçu.
um município que era o principal bataticultor, era uma monocultura. Era bataticultor e produção de cebola. Tinha 5.600 quilômetros quadrados de área. Era o sexto município do estado em área. E com uma situação muito interessante: 63 mil pessoas no interior e 7 mil na sede, total 70 mil. Isto foi em 1970, eu acho que tem um censo de 70, aqui, 90 milhões em ação, para frente, Brasil, salve, seleção, os 90 milhões. Aliás, era 90 milhões de ação em 70. Em 70, 90 milhões de ação. Só lembrando, né? Eu sempre chamo a atenção que nós éramos 90 milhões em ação, 30 anos depois éramos 180. 30 anos a nossa população dobrou. Como não tinha estrutura, no país não se preparou para isso, essa população acrescida com mais aquele povo que vinha da roça, da área do campo, acabou favelizando as nossas grandes cidades e gerando frustrações sociais muito grandes. Mas é interessante. Voltando à pulperia, eu peguei esse processo. Claro, a vida da gente é uma caminhada, né? Eu estou na caminhada de 1970. A pulperia já é de 83 a 93. Neste ínterim, quando eu estou saindo de Pelotas, designado para Canguçu, no primeiro comando individual, o pessoal da União Gaúcha, João Simões Lopes Neto, me encarrega de fazer a saudação à chama do Senhor. Isso em Canguçu. Não, em Pelotas, na União Gaúcha. Na União Gaúcha, União Gaúcha João Simões Lopes Neto. E que tinha umas figuras fantásticas. Bom, eu comia a Enciclopédia Gaúcha e comia as obras do Walter Spalding e fui lá cheio de amor ao Rio Grande e cheio de amor por entender que o cordão umbilical metido no campo era absolutamente fundamental para que nós não esquecêssemos a nossa raiz. É por isso que lá em Canguçu, por exemplo, na Rádio Liberdade, que era a rádio progressista, a Rádio Cultura era conservadora, naquele tempo nós tínhamos dois partidos, a Rádio Liberdade era da corrente progressista do MDB e a Rádio Cultura, a conservadora. E, curiosamente, eu, comandante do período autoritário, em que o governador era um coronel da Brigada, Walter Perac Barcelos. Neste processo, eu descubro o CTG Sinuelo. Encontro veteranos fantásticos que passaram a me contar a história, inclusive da minha família, dos imigrantes que chegaram aqui em 1841, em plena Revolução Farroupilha, 7 clãs naquele período que vinham para aproveitar as sobras das charqueadas, fazendo sebo, a graxa. Esses eram os que haviam lutado com Cromwell lá na Irlanda e que eram originalmente do sul da Inglaterra, do condado de Sussex, do sul da Inglaterra, Devonshire, e a minha família tinha nobiliaria de 1615, e este grupo passou a lutar com George Monk, o primeiro arquiduque de Albermale, que era a figura militar que garantia o Cromwell. Então, quando começaram essas histórias, eu me voltei exatamente para a história do meu povo e me topei com o tradicionalismo.
a partir daí, isso passou dentro da minha vida a ser algo assim, brigadiano fardado e pilchado como civil. Veio para Porto Alegre para fazer curso em 1972, fiquei de Canguçu de 69 a 72. Em 72, o comando da Academia de Polícia Militar me chama para ser instrutor na formação de oficiais, e eu passei, então, em Porto Alegre, a ficar aqui fixado. Tive só esse período de 4 anos, 3 anos e pouco lá, vim fazer o curso, fui em segundo lugar do curso, não foi chamado o primeiro, e eu fui chamado, e aí passei a atuar no MTG, integrando o Conselho de Cultura do MTG, mesmo ainda muito moço. Nesse ínter, eu descubro, pelo gosto, a música, o amor à terra, a pulperia, que é, curiosamente, um lugar havia se criado, por consequência da Califórnia, da canção nativa, um ponto de reunião para aqueles que vinham do campo para a cidade grande. A mesma coisa que acontecera com os moços de 47, com o Paixão Cortes e aquele grupo dos 8, que eram estudantes da pequena burguesia do campo, daqueles que não tinham propriedade, é quase minifundiária, que traziam seus filhos para estudar no Colégio de Cacique, estou falando em 47, e vieram para cá e acabaram fundando o tradicionalismo. Esses moços. Aí, isso, É 47. importante isso, porque, por um lado, em 47, esse marco do tradicionalismo, mas a questão regional já estava presente desde o Partenon literário, passando por Alcides Mas Maia. eu vou encontrar o Partenon literário depois da Faculdade de Direito. Ah, sim, mas ela Já já estudou, estava claro. assentada. É porque, às vezes, Depois da Guerra do Paraguai. a crítica que uma certa, digamos assim, consciência muito intelectualizada que de Porto Alegre faz ao tradicionalismo é que ele teria começado em 47. Mas, na verdade, o tradicionalismo de 47 ele se sobrepõe a uma fermentação regional que é muito anterior. Que é da Guerra do Paraguai, em Que é 1868 a que passa, 1880, 18 anos do Partenon literário. passa pelo Partenon, passa pelos grandes romancistas, passa pelos Simões Lopes. Isso já no início do século XX. Exatamente. Quer dizer, não, o gauchismo não começa em 47. Claro que não. Pois é. Tanto é que Importante isso. assuntos e costumes do Rio Grande do Sul, do meu patrono na Academia Rio Grandense de Letras, cadeira 19, que eu ocupo desde 2014, Sesimbra Jacques, major do Exército, que escreveu Assuntos e Costumes do Rio Grande do Sul em 1994, 2 anos depois. Foi o mil? Em 1894. 1894. Final da Revolução Federalista, entre pica-paus e federalistas, que depois, na Revolução de 23, passa a ser os chimangos de Managá. Então, essas coisas todas... Quer dizer, isso aí tudo está fermentado na tradição, na vida cotidiana do Rio Grande, a conquista da terra, a questão do Júlio de Castilhos. Tudo. Quer dizer, é importante você lembrar esse marco, não é de 47, mas que a gente situe isso sempre, né? E você, mais ainda, porque tem uma vivência grande. O 47 é uma passagem, mas não é o ponto de partida. O ponto de partida é muito antes. É que as grandes revoluções sempre foram feitas pelos moços. E, na verdade,
houve uma revolução intelectual no Rio Grande do Sul, com os moços de 47 do Grupo dos Oito, que criaram um movimento tradicionalista gaúcho, que ia dos 17 aos 21 anos. O mais velho morreu coronel da brigada, Silvio Campos. Então, esses moços disseram assim, não, eles repetiram o brado de 1756, lá com Sepete Araju, essa terra tem dono. O que eles fizeram, aí vem na década de 80, nós nos encaminhávamos para um processo da nova República, que é de 85. 2 anos antes, nós tínhamos o Rio Grande do Sul. O ano tem 52 semanas. Nós chegamos a ter 70 festivais no Rio Grande do Sul, mais de um por semana. E com isto, passou os músicos, músicos que vinham do Cone Sul, ditadura na Argentina, Maros no Uruguai, ditadura no Uruguai, daqui a pouco, morte do Allende em 73, todo esse processo. E o Brasil saindo do processo da ditadura, em 85, com a nova República. Em 83, nesse fervilhar, a gente entrava na pulperia, não queria sair, eu quase perdi a mulher, acabei me divorciando. Chegava lá, era 8 da noite, 4 horas da manhã, eu tinha que trabalhar. Muitas vezes eu ficava até encantado com as músicas novas. Veterano, viu o Leopoldo Lasquet, viu o Gaúcho da Fronteira chegando. Eu ia com a minha mãe, todo esse ia com a mãe. A mãe participava lá com a gente, a gente resolvia as questões na conversa. Aquilo que era muito comum, aquela do interchoque, aqueles entreveros, aquelas ideias de posições muito arraigadas, elas foram se polindo. Eu me lembro, mas não vou dizer o nome do diretor, mas eu vi isso. Dois uruguaios, um que tinha sido instrutor do período apoiado pela CIA quando mataram o Damitrione, se lembra? No Uruguai. E essa pessoa tinha ligações com os Estados Unidos e na pulperia se topa com um que é Tupamaro. Eu vi as discussões, essas lutas, elas estavam e se ajeitavam entre a gaita e a milonga. Era muito interessante. Isso levou 10 anos. Foi o período áureo de que o Rio Grande... Eu acho que ninguém escreveu um livro, né, sobre a pulperia, né? E mereceria, sabe? É um romance ou um ensaio, né? Um romance seria bom. Então, nesses 10 anos, quem é que conhecia, por exemplo, vaca atolada, espinhaço de ovelha, essas coisas, bago de touro? Tudo isso pintava ali em frente a Epatur, ali onde hoje nós temos em Porto Alegre a feirinha. Ali a gente se o Zé Cláudio Machado tomava umas cachaças e hoje eu vou dar tiro. Aí eu vinha e dizia, Capitão, tá teu revólver aqui. Aí tu passar a cachaça, eu vou te levar, tu vai lá em casa. E era assim a coisa. Eu era oficial do 9º BPM. Então, este processo foi um processo assim
que deixou o Rio Grande mais preso nas suas raízes e, ao mesmo tempo, com perspectiva do futuro e uma consciência que eu via que se formava. O quanto nós cuidamos das nossas coisas e continuamos os que criavam o gado, os que cuidavam do campo, enquanto o dinheiro estava lá no eixo Rio-São Paulo, que já anteriormente, em 30, o Vargas, a política do café com leite, Minas e São Paulo, e nós nos empobrecendo e mandando dinheiro para o Nordeste. Enquanto nós mandávamos 8%, vinha 1,5% de retorno. Então, tudo isso passava por dentro da pulperia. Entre os amores, entre as danças, entre a cachaçinha a mais, outras a menos. Entrevista. Isso foi a nossa geração. Hoje nós somos extremamente urbanos. Parece que isso voltou para o campo. Mas nós tivemos o campo dentro da cidade durante 10 anos na pulperia. E depois outras entidades, tudo aqui na Cidade Baixa. E eu morava ali na Lime Silva, perto da André da Rocha, no eixo da Faculdade de Direito. Muito bem. Celito, eu sei que nós temos um tempo, né? Que aqui nosso programa ele dura sempre 1 hora, né? Quanto tempo temos ainda, Celito? 25 minutos. Não, muito bem, estamos sempre, entende? Mas eu acho que foi muito bom esse depoimento, né? Porque é a tua passagem por tudo isso. E eu te pergunto, com toda essa influência, vamos chamar de campeira, né? A tua poesia, ela não ficou restrita, digamos assim, à épica rio-grandense. Ora, eu atribuo, e creio que você, dos maiores, se não o maior declamador, um dos grandes, né? Declamadores da épica rio-grandense. Mas a tua poesia, ela vamos dizer assim, ela foi se modificando, ela também foi ficando urbana, foi ficando mais enigmática, né? A ponto de o Jablonski, né, designar como poeta filósofo, né? Diga-se de passagem, o nosso grande poeta que representa o Rio Grande do Sul na Academia de Letras também tem uma trajetória similar. Ele também aquelas raízes que, ao longo do tempo, se transformando, né? Será que isso é um processo ao nosso grande poeta, que é o Nejar? Carlos é o Carlos Nejar. Que é de 1939, ele está com 85 anos. Isso será que é uma lei geral para o desenvolvimento da poesia que aconteceu com Nejar, que acontece contigo, outros talvez, porque muitos ficam na época rio-grandense, que é muito pujante, não saem de lá. Eu não sei se você concorda, eu gosto muito dele, que é o Coronel, Luiz Coronel. Mas eu vejo que o Coronel, ele como que permaneceu nessa... E tem coisas maravilhosas, né? Mas eu pergunto, o que é esse processo, teu caso e o Nejar, que vão transcendendo a épica rio-grandense para uma poesia mais, digamos, mais enigmática? O Nejar começa em 60, com Célia. E até uma publicação de Celes e Zadanações. É o período em que ele era o advogado fazendo verso, descobrindo. Ele estava no interior no exercício da sua carreira e, afinal, aposentou-se como procurador de justiça. Isso
em 1987, é quando eu era deputado. 1987, quando ele entrou na Academia Rio-Grandense de Letras. O Nejar, ele já começa discutindo as raízes ibéricas, do helenismo descendo, como tu colocas bem, o iberismo. Então, de Célesis, Livro do Tempo, Célesis, ele vem vindo. Mas ele, depois disto, é tão forte o efeito da Califórnia que ele também publica Casa dos Arreios, Canga, e depois publica, inclusive, uma peça de teatro maravilhosa, Miguel Pampa. Mas ele é essencialmente um poeta universalista. Já o Luiz Coronel, ele era, a par de ser um bom poeta, ele era também um publicista. Que ele opta, quando ele deixa de ser juiz, ele foi, naquele tempo, havia um início de carreira para o juiz, que era uma espécie de um estágio de um ano. E ele não fica, não assume a cadeira, isso em 77, não assume a sua cátedra de jurista e de homem do direito. Ele passa a ser publicitário. E aí a linguagem dele se miscigena enormemente, porque ele tinha muitos amigos da música. E é nesse período que vai aparecer figuras elementares que o acompanham, e Gaudêncio Sete Luas, por exemplo, é uma figura de criação dele, e ele vem vindo. Então, ele, a par de trabalhar o universalismo, ele manteve a sua raiz mais voltada para o campo. Sabe? O Nejar, Bagé não saiu dele, né? Do coronel. não saiu dele. O Nejar já não tem isso, né? Mas, em compensação... O Nejar é de Porto Alegre? O Nejar? O Nejar... Não, ele é do interior. Ele é do Erechim, ele é de Erechim. Mas é outro. 1939. Não tem o peso que tem a campanha, né? E ele é de raiz árabe, não é? Também, claro. E ele trabalha muito o universalismo. Eu, particularmente, entendo que o Rio Grande do Sul tem essa glória de ter a única cadeira na Academia Brasileira de Letras hoje, ocupada pelo grande poeta Caldejar, que eu, particularmente, levei 10 anos para abrir uma tentativa de abrir a poesia do Nejar para me dar resposta para algumas coisas. Para mim, o pico do Nejar é por volta de 1975, com o seu livro Chapéu das Estações. Tu tens um livro que eu vi, Os Viventes, que estão aqui. É um excelente livro. E ele cresceu, e daqui ele se aposentou e foi viver no Espírito Santo. Então, inclusive aqui, e veja que interessante, o Nejar, com 85 anos, agora solicitou ingresso na Academia Rio-Grandense de Letras, mesmo estando desde 87 na Academia Brasileira. Como se dissesse assim: eu não posso deixar de prestigiar o colegiado da minha sede, do Pampa, das minhas origens. Tá? Então, por exemplo, tu vês também, aí tu pegas, o mesmo processo ocorre na prosa.
como Simões Lopes Neto, no início do século XX, onde ele é um prosador, criando a figura do Glau Nunes, o gauchão velho. Mas, no mesmo período, Alma Bárbara, Ruínas Vivas, Itapera, com Alcides Maia, aqui em São Gabriel, com uma linguagem sofisticada, inclusive muito criticada pelos modernistas do Rio Grande do Sul, muito criticada, por causa da riqueza de linguagem. Então, se funde o se desmaia. E o título, Tapera, Alma Bárbara e Ruínas Vivas. São, na verdade, ele está tratando do seu Rio Grande. Temas campeiros, né? E é ele que, em 1913 ou 15, entra na Academia Brasileira de Letras. E é o mesmo Alcides Maia que morre em 2 de setembro de 44. Eu tenho especial atenção porque eu consegui resgatar a enfermeira com que ele casou em Extremes, Ofélia Maia, ela pensionista do IP, que precisavam publicar a obra do Alcides Maia e eu consegui achar a pedido do Hugo Ramírez. Então, jamais esqueci a data. É o Alcides Maia que, na Revolução de 30, se pilcha, vai à Academia Brasileira e pede apoio para o Getúlio Vargas. Então, esses momentos isso é um são grande, né? importantíssimos, porque muitas vezes, com o passar do tempo, sobretudo depois dos anos 80, essas raízes, vamos chamar aqui de bárbaras, né? Em homenagem ao... elas vão cair em desuso, né? E eu sinto muitas vezes assim, que a nossa intelectualidade em Porto Alegre, ela meio que se europeiza, não é? Ela cria a impressão que eu tenho muitas vezes, por causa é que eu estou na França, eu morei também na França, eu estou na França, continuo lá, entende? Porque há há um descolamento do chimarrão, que é uma concessão que eles fazem, às vezes, né, a alma bárbara, mas é um descolamento do limite, que chegaram até a fazer uma espécie de manifesto, né? Na ativista, um tempo atrás, eu tenho um manifesto que dá conta um pouco. Claro que houve excessos do MPG, houve um certo estreitamento de entendimento, mas, de qualquer maneira, é um problema a ser colocado, trazido, não é, como problematização para que a gente descubra isso aí, o que há, digamos assim, de raízes a serem preservadas, trabalhadas, e o que há, talvez, de bovarismo, né, na nossa intelectualidade. O que eu estou usando bovarismo é um termo do Celso Furtado. Ele tem um artigo que se chama Quem Somos? E ele diz que a nossa elite ela é afetada pelo bovarismo. Eu nunca tinha visto isso em outro autor. Ele faz a referência a Madame de Bovary. Que eu chamei de uma certa afetação etnocêntrica, uma afetação europeia. Sabes por um outro elemento, além do endógeno, um exógeno, sabe o que é? As bibliotecas públicas e a venda de livros dia e noite em Buenos Aires. E o que acontecia? Era ponto de honra para todo aquele que antes queria ir à Europa e não tinha dinheiro, ia a Montevidéu, ia a Buenos Aires e tomava um banho de civilização europeia. Aliás, há pouco tempo, né, o presidente, então presidente da Argentina, saudando uma missão vinda da Espanha, uma infelicidade de saudá-los, dizendo: bem-vindos, irmãos. Aqui nós os saudamos de uma
uma forma diferente, não foram essas palavras, mas ele disse assim: porque lá no México, o povo vem dos índios. No Brasil, também um outro grande país, tem da floresta. Mas nós aqui, não é? Viemos do mar. Na verdade, traiu-se com isso, entende, no seu etnocentrismo, e que já vinha de longa data, né? Querendo Já dizer que eles grande, vinham da Espanha atravessando o mar. Sarmiento já tinha um preconceito muito grande com o gaúcho, né? Tanto que escreveu Facundo, e o José Hernandes responde com Martim Fierro, que é a essência do gauchismo, né? Mas, enfim, são coisas laterais aqui, a passagem, que é o centro hoje dessa conversa, que é a tua vivência aqui, poética, né, no Rio Grande. Quer dizer, por exemplo, essa série Amigos, a Joaquim Monte e seus amigos, editada em São Luís Gonzaga, pelo professor Henrique Borg, em 2001, tem um poema nosso aqui, tem vários poemas nossos, depois uma coletânea de amigos, é uma coletânea de versos que reúne os amigos. Então, Pátria, variações sobre o tema. Desvirgino o verso, como quem sabe do segredo. Minha pátria, é essa amada alma em que mora a inocência. O que sei de mim se estou em ti com olhos roxos? Fumaça do cigarro criando vultos de ausência. Sou daqueles da insólita rota, os que ainda afiam-se na esquina próxima, cansados de expulsar demônios com seus rotos vestidos de anjos. É alucinada a escrita dos que amam. Na permanente canção do tempo, nem o temor da perda. A liberdade se autodesenha, alegre, dama da noite dos cubículos das favelas. É o fanal doido que, mesmo triste, inscreve arabescos por onde passa. Empolgado de luas, chora o violão. A pátria ainda é a trincheira dos encontros. Dentro de nós, o espírito cochicha a luminosa canção das estradas. Olhos fitos no conto esperança. Cantemos. Motivos somos nós, cristais espargindo sombras, esmeraldas foscas, auriverdes do nada. Fogem do cais maduro, oxigênios do rio escuro, apenas peixes luminosos, o mesmo aquário em que se aprende a nadar. Há todo aí, eu não gosto, jamais abri o poema, mas eu quero dizer o que nós estamos conversando, o hibridismo todo, essas questões íntimas, endógenas e as exógenas, que é o mundo que nos rodeia, elas permeiam sempre o meu poema, porque, para mim, a poesia é fraternidade. E não há nada mais íntimo para qualquer autor, para qualquer poeta, que a sua poesia. Por isso tem que se ter um cuidado enorme com qualquer observação que possa parecer um puxão de orelha, porque cada pedaço da poesia nasce de uma dor. E este emocional é que nos leva a escrever, viver, confidenciar com aquilo que nós nem sabemos de onde vem, que eu chamo o absoluto. Esse mistério, o único que faz efetivamente poesia.
porque eu não valho nada como autor. Eu sou apenas alguém que sugere, e o outro, que é o poeta-leitor, pega e diz: esse verso é meu. Ele não é do autor, ele é meu, porque eu consegui, como autor, como poeta-autor, chegar a ele numa comoção. E vocês que estão me ouvindo, nos meus 77 anos, o que faz de mim um moço em poesia, algum dia eu vou ter 2000 anos e estarei vivo, porque a poesia é isso. Não é que ela não seja atemporal, ela é temporal. Há temporalidade no verbo, mas cada novo autor que recepciona, cada leitor que recepciona o verso, ele torna este verso atemporal para o seu tempo. Não gosto dessa história, a poesia é atemporal. Sabem por quê? Porque a poesia é a voz da emoção. O ego nunca produz poesia, porque o ego é egoísta. O ego é a voz da razão. Se pesa tudo, cada passinho ou cada desassombro, tem debaixo desse desassombro um alter ego, que é o heterônimo que Fernando Pessoa chama. É aquele indivíduo novo que está ali brigando com o mundo com toco de espada, como os nossos libertários da pátria e do Cone Sul da América. Bom, como estamos falando com poeta, essa conversa não tem fim e nem tem compreensão suficiente. E eu, para encerrar, então, esse encontro de hoje, eu queria que todos vocês que estão ouvindo, e que vão ouvir essa gravação, né, oportunamente, lembrem desse recado do poeta Mundo. Ele diz assim: morri ontem, estou vivo, há uma maçã na cruz. E esse é o enigma. Muito obrigado. Obrigado. Tá bom. Morri ontem.